Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, e com o uso das máquinas. Com a Revolução Industrial, a qualidade das relações de trabalho no ambiente manufatureiro se transformou sensivelmente. Antes, os artesãos se agrupavam no ambiente da corporação de ofício para produzir os produtos manufaturados. Todos os artesãos dominavam integralmente as etapas do processo de produção de um determinado produto. Dessa forma, o trabalhador era ciente do valor, do tempo gasto e da habilidade requerida na fabricação de certo produto. Ou seja, ele sabia qual o valor do bem por ele produzido. É fácil delimitar os fatores que fizeram da Europa o local onde se eclodiu a Revolução Industrial. Primeiramente, já havia um mercado consumidor consolidado e em expansão, podendo exportar produtos para a América e a Índia, além de possuir mão de obra até em quantidades excedentes. Porém, dentro deste contexto propício para a eclosão de tal fenômeno, foi no Reino Unido onde a manifestação se deu de forma mais visível. Tal pioneirismo se deve a uma série de fatores. Há algum tempo a Inglaterra se encontrava em um período de paz externa, por ser uma ilha, e paz interna, após a assinatura de Bill of Rights. Havia grande riqueza mineral no território, como ferro, carvão e cobre. Matéria-prima necessária para a alimentação das máquinas a vapor, sua vasta rede fluvial favorecia o escoamento da produção. Após a Revolução Gloriosa, a Inglaterra contava com um Estado liberal burguês, traçado por Adam Smith, que sustentava a ideia de que o capitalismo e a liberdade individual promoveriam o progresso de forma harmoniosa, incentivando assim a produção econômica. Como religião, o calvinismo encontrava-se em seu auge. Tendo como ideologia uma espécie de capitalismo, os atos de navegação garantiam a supremacia marítima e, sobretudo, um excedente populacional, causado pela lei de cercamento de terras, êxodo rural, capaz de criar um exército industrial de reserva. A partir da Revolução Industrial, o trabalho passou a ser mais disciplinado. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital, investido e lucrado, porém uma maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por operários, donos da força de trabalho e com salários mais baixos. Com a introdução das máquinas a vapor, o papel do operário era controlá-las, principalmente na indústria têxtil e na mineração. Além disso, outros impactos são relevantes. Surgimento das estradas de ferro foi essencial para ver o escoamento da produção além de trazer a matéria-prima, ou seja, propiciar a circulação mais rápida das mercadorias. Surgem também os cortiços, casas precárias para abrigar os proletários nas cidades. As inovações tecnológicas oferecidas principalmente a partir do século XVIII, proporcionaram maior velocidade ao processo de transformações da matéria-prima. Novas máquinas automatizadas, geralmente movidas pela tecnologia do motor a vapor, foram responsáveis por esse tipo de melhoria. No entanto, além de acelerar processos e reduzir custos, as máquinas também transformaram as relações de trabalho no meio fabril. Os trabalhadores passaram por um processo de especialização de sua mão de obra, assim só tinham responsabilidade e domínio sobre uma única parte do processo industrial. Dessa maneira, o trabalhador não tinha mais ciência do valor da riqueza por ele produzida. Ele passou a receber um salário pelo qual era pago para exercer uma determinada função que nem sempre correspondia ao valor daquilo que ele era capaz de produzir. Esse tipo de mudança também só foi possível porque a própria formação de uma classe burguesa, munida de um grande acúmulo de capitais, começou a controlar os meios de produção da economia. Com o passar do tempo, as formas de atuação do capitalismo industrial ganhou outras feições. Na segunda metade do século XIX, a eletricidade, o transporte ferroviário, o telégrafo e o motor a combustão deram início à chamada Segunda Revolução Industrial. A partir daí, os avanços capitalistas ampliaram significativamente o seu raio de ação. Durante o século XX, outras novidades trouxeram diferentes aspectos ao capitalismo. O industriário Henry Ford e o engenheiro Frederick Winslow Taylor incentivaram a criação de métodos onde o tempo gasto e a eficiência do processo produtivo fossem cada vez mais aperfeiçoados. Nos últimos anos, alguns estudiosos afirmam que vivemos a terceira revolução industrial. Nela, a rápida integração dos mercados,
A informática, a microeletrônica e a tecnologia nuclear seriam suas principais conquistas. Com o cercamento dos campos, estimulou-se o avanço de novas tecnologias agrícolas, e como consequência o aumento da produtividade agrícola, e assim a produção de matéria-prima para a industrialização, que gerou um crescimento demográfico, expandiu a oferta de empregos e também as condições socioeconômicas da família.